fechar seus olhos, curvar sua cabeça? Vamos orar? Amado Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por podermos cultuar ao Senhor nesse domingo. Obrigado por aqueles que viajaram como eu, estão de volta, guardados no Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pelos teus anjos protegendo, livrando. Obrigado, Senhor, pelo favor do Senhor sobre a casa, sobre a família, sobre a vida de cada um dos teus filhos. E pedimos, Deus, que essa noite a tua palavra ela venha ministrar os nossos corações. Que nós venhamos ser impactados, dirigidos, alimentados, estruturados pela verdade do Senhor. E que tudo aquilo que for ministrado aqui, Senhor, por mais que para alguém possa ser desconfortável, que ele não rejeite aquilo que vem do seu coração, pelo contrário, que ele se permita viver o plano, o propósito do Senhor. Que a tua palavra venha ser lâmpada, que ilumine de fato o caminho dos teus filhos. Que ela venha ser como maná, que era colhido diariamente para dar o sustento. E que em nome de Jesus possamos ouvir aquilo que precisamos e não só o que queremos. Que todo ceticismo, toda incredulidade, todo desânimo, todo cansaço neste momento seja neutralizado. É a minha oração em nome de Jesus. E aquele que concorda, diga amém, queridos. Fiquem à vontade. Obrigado, Robertão. Amados, eu não comecei com o texto bíblico, eu quero usar ele um pouco à frente. Eu quero falar de um assunto que ele é de suma importância, Antônio, para a nossa vida cristã, mas que poucas vezes nós paramos para fazer uma avaliação. Esse assunto ele é prévio, ele é a prevenção de algo que é destrutivo na vida do cristão, e muitas vezes não damos conta. Quando nós falamos de vida cristã, quando falamos de crente, quando falamos de caminhar com Deus, dos assuntos talvez que mais se ouve nas rodas de crentes, já não se ouve mais, infelizmente, pastor Valdemar, nos altares das igrejas, é sobre o pecado. E eu não vou pregar sobre pecado, por favor. Mas é importante para você entender o que eu vou falar sobre o papel do pecado. Pelo menos aqui na Nova Aliança nós falamos muito sobre pecado, falamos muito sobre quebra de princípios. E algumas pessoas podem dizer assim, mas o que é pecado, Letícia? Pecado, temos várias definições bíblicas. Pecado é errar o alvo, pecado é a quebra de princípio, pecado é a desconexão de Deus, é a desobediência a Deus. O pecado são todas as situações que elas nos afastam do Senhor. Algumas pessoas pensam que o primeiro pecado, ou que o pecado melhor, foi gerado por Adão. Na verdade, Adão foi o primeiro homem que pecou. O pecado ele foi gerado no céu, através de Lúcifer, quando era o anjo de luz perfeito, criado por Deus. E a Bíblia diz que se achou maldade nele, então ele se desvia do propósito, seu coração enche de orgulho. Quando falamos de pecado, o pecado foi gerado através de Lúcifer, se achou maldade nele. Ele leva 1/3 dos anjos à rebelião, faz um comércio no céu. Está no livro de Ezequiel, capítulo 38. Ele é lançado do céu. Jesus diz em Lucas 19 que viu ele caindo como um raio, junto com todos aqueles que se rebelaram. E ele então traz a manifestação desse pecado no primeiro homem, Adão, e ele corrompe Adão. Adão corrompido, ele perde a conexão com Deus. A Bíblia diz que ele traz para si a morte, primeiro espiritual, depois a morte física. Ele acaba tendo agora a sua vida limitada. E Paulo vem dizer no livro de Romanos que o pecado ele tem consequências. Ele diz o salário, a recompensa do pecado é a morte. A morte que foi gerada tanto lá em Adão, lá no início de toda a história, quase 5.500 anos atrás, onde Adão ele morre espiritualmente, por isso ele se desconecta de Deus, onde ele tem a sua vida limitada, e todos que nasceram dele como matriz, agora eles vivem o DNA do pecado, e a morte através do pecado ela vem. Então todas as vezes que eu e você quebramos um princípio, todas as vezes que nós desobedecemos um princípio, nós estamos nos colocando em função da morte. Algumas pessoas pensam que é uma morte física instantânea, mas nós encontramos, Darcy, a morte financeira por conta de pecados. Pessoas que estão falindo, fracassando por conta do pecado na sua vida financeira. A morte no casamento. Quantos casais estão vivendo os últimos fôlegos de vida no seu casamento? Alguns até tentando dizer que não sabem porquê, mas eles escondem os seus pecados dentro do matrimônio, e isso é destrutivo. Nós encontramos a morte na vida profissional, a morte ministerial, a morte espiritual. Essa semana, inclusive, uma pessoa perguntava, pastor, por que Deus permitiu
toda essa atrocidade, centenas de mortos em Israel? Já parou para pensar? Porque a nação, que alguns olham para Israel como se fosse o filho preferido de Deus. Israel não é o filho preferido de Deus. Israel foi a nação sacerdotal separada por Deus. O sacerdote é aquele que leva os outros a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Esse era o papel de Israel. Israel rejeita o Messias, mas continua sendo o pequenino. Ele diz: aqueles que fizeram bem aos meus pequeninos. Essa é a nação de Israel. E por que Deus permitiu, mesmo ele sendo uma nação poderosa, com poder bélico, em tecnologia, nossa, sumiu a palavra agora da CIA lá, como é que é? Inteligência, nossa, sumiu mesmo, em inteligência, como é que com toda a inteligência o Mossad é tão ou mais preparado que a CIA e o M6, por exemplo, da Inglaterra, que é o serviço secreto de Israel? Por que eles foram pegos de surpresa? Comece a avaliar a história de Israel nos últimos anos. Ei, não sei se você sabe, mas Israel, antes dos Estados Unidos, aprovou leis pró-aborto. Antes dos Estados Unidos. Israel tem uma das maiores comunidades LGBT e todas as letras que você imagina. Eu não tenho nada contra, mas eu fico olhando para um povo que ele tem os princípios, os mandamentos bem definidos. Uma das maiores paradas acontece onde? Em Tel Aviv, a capital de Israel. Israel, ou a cúpula política de Israel, está em 39º lugar em corrupção no mundo. Uma nação que vive princípios, uma nação que é determinada, definida pelo próprio Deus, pela Torá, muito mais do que todas as outras nações. Essa posição de 39º lugar é terrível. Eu até mandei para a minha equipe ministerial todas as pesquisas que eu estava fazendo, um estudo paralelo meu sobre tudo isso, até como uma resposta: por que enfrenta-se tudo isso? Então Deus castigou? Não, gente, Deus não castiga ninguém, amém, queridos? Deus não castiga ninguém. Nós vivemos as consequências dos nossos erros. Quando a Bíblia diz, Robson, o salário do pecado é a morte, a recompensa pela escolha em viver o pecado é a morte. Quando nós vemos essas centenas de vidas que se perderam e muitas outras que infelizmente ainda irão se perder, toda essa atrocidade nada mais é do que a recompensa, o salário daquilo que tem se escolhido viver. Agora vamos tirar isso de uma nação e vamos trazer isso para dentro da nossa casa. Quantos de nós estamos vivendo a morte nas emoções, a morte na saúde? Eu sei que eu acho que alguns de vocês viram que eu cheguei meio rengo aqui, arrastando a perna. Meu ciático gritou de novo. Eu tenho um problema crônico do ciático desde 2003, que eu tive a primeira crise. E de 2 em 2 anos ele me visita, para me incomodar. Agora, por que isso? Porque eu quebro princípios. Quando eu esqueço que eu tenho um nervo ciático, você esquece quando você não sente mais dor, Paula? Quando eu esqueço que eu tenho um nervo ciático, eu abuso. E esse fim de semana eu abusei. Carrega peso mais do que deveria, ultrapassa os seus limites. E aí ontem ele começou a gritar. Agora é Deus me castigando? Não, é a consequência das minhas escolhas. Então nós temos que entender que o pecado, gente, nós estamos denominando tanto pecado. No passado o pecado era o corte de cabelo, era a saia, era a calça, era a barba. Graças a Deus isso tem ficado muito claro. O pecado não tem como você se veste, mas como você vive. O pecado é o teu caráter, é a tua integridade, amém, queridos? Ele tem a ver com isso, ele tem a ver com o teu caráter, a tua integridade ou a falta da integridade. E muitos de nós começamos então, enquanto estou falando sobre a recompensa do pecado, o salário do pecado, Bruno, começamos a fazer uma avaliação dos momentos ou das situações de perda, de fracasso que estamos enfrentando. E principalmente, qual é o motivo, qual é o gatilho que te leva a isso? Qual é o gatilho de um fracasso financeiro? Qual é o gatilho da quebra de uma empresa? Qual é o gatilho da perda de um filho, de uma aproximação de um filho? Qual é o gatilho da perda de uma saúde? Qual é o gatilho das dificuldades profissionais, ministeriais, espirituais? Tem a ver com o quê? Com as nossas escolhas. Porém hoje, como eu falei para vocês, o meu objetivo não é falar de pecado. O meu objetivo é prevenir o pecado. Nós precisamos entender como viver um processo de prevenção. Homens que estão aí, tem homem aí? A galera está firme, hein? Gostei de ver. Nós homens temos a grande maioria temos um sério problema com o quê?
com consultas preventivas. É verdade ou não é? Principalmente quando passa dos 40. É ou não é? Chega nos 40, ele não quer mais saber de médico. Se falar em urologista, ele sai correndo. E mesmo antes dos 40, homem, Rita, tem um problema sério com o médico. A grande maioria dos homens, Wesley, só vai ao médico quando está morrendo. É verdade ou não é, homens? Sim ou não? Sim. A gente só vai quando está morrendo, quando está aguentando mais. Aí a gente vai para o médico. Eu estava aqui na semana de oração, agora no final do mês passado, e eu cheguei aqui na quinta-feira, pelo amor do amor, eu cheguei literalmente arrastado. E fazia 3 dias que a Anne falava, vai no médico, vai no médico. Aí o Maurício, nosso membro aqui, falou, pastor, vou ligar para o meu filho agora, o filho dele é médico, o doutor Gileade, vou ligar para o meu filho agora, você vai para o Hospital das Nações que ele vai te atender, você está mal, você está branco, pálido. E aí lá vou eu para o médico, sem querer, bravo, irritado. Por quê? Porque eu tinha compromisso, tinha agenda, tinha treinamento. Inclusive fui para o treinamento, cheguei lá, o médico olhou minha garganta e falou, meu amigo, você não está com a garganta inflamada, você está com a infecção generalizada nas suas vias aéreas aí, você não tem ideia como é que você está. Falei, e agora, doutor, como é que eu faço? Ele falou, vai para casa, descansa, toma um antibiótico. Falei, dá para fazer só a metade do conselho? Ele falou, qual? Eu falei, tomar um antibiótico, eu não posso ir para casa, 9 horas eu começo um treinamento. Pensa num treinamento arrastado que eu fui. E aí uma coisa ele falou para mim, ele falou, Márcio, você tem ficado doente constantemente? Eu falei, mais do que eu gostaria. Ele falou, sabe o que é isso? Falta de prevenção. Falta de prevenção. A gente não se previne. A mesma coisa é o pecado. Quando nós permitimos o pecado fazer parte da nossa vida, parte da nossa história, é porque em algum momento nós não nos prevenimos. E qual é o processo de prevenção ao pecado? É você entender que é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite, sobre a tentação. Por isso eu quero, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 10, 12. E aí vem a base bíblica daquilo que nós queremos trabalhar hoje. A tentação. A primeira coisa, enquanto você abre a Bíblia, que nós precisamos compreender sobre tentação é que ser tentado não é pecado. A tentação, ela virá para todos, inclusive veio para Jesus. A segunda situação que nós precisamos entender quando falamos de tentação é que a tentação, ela é a prévia, ela é a introdução do pecado. Logo, quando entendemos que a tentação, ela vencendo, vai gerar o pecado que vai trazer a destruição. Aquele que diz, Gerson, que o pecado é ruim, ele está mentindo. Aparentemente, preste atenção, aparentemente o pecado é bom, porque se não fosse bom, não teria tanta gente vivendo no pecado. Aparentemente é prazeroso. O problema é o quê? É o que ele traz de consequências, de resultados. Deus, quando ele nos chama para ser santos como ele é santo, não é porque ele quer um povo carola, é porque ele quer nos prevenir das perdas e da destruição. Quando ele fala para você não sucumbir ao pecado, significa que ele está protegendo. É como um pai que diz, não coloca o dedo na tomada para o filho. Não coloca o dedo na tomada. Para a criança, a tomada é uma novidade, sem saber que aquilo dali pode ser gerar até morte, trazer muita dor. É a mesma coisa quando Deus ele nos previne contra o pecado. Porém, qual é o primeiro passo? O que nós precisamos entender? Qual é a introdução para viver o pecado? É a tentação, e é sobre ela que nós vamos trabalhar hoje. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 12. Diz assim, aquele pois que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Eu tenho que ler essa primeira parte porque essa aqui é a base de tudo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento, de sorte que vocês possam suportar. Então, uma das principais lições que nós encontramos em 1 Coríntios 10, o 12, o 13, é sobre a tentação. Ele começa dizendo, número 1, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Quando nós falamos de cair, está falando do que? Aquele que cai no pecado, aquele que vai sucumbir ao fracasso, às dores, às perdas. Para que você não caia, ele diz, você tem que estar atento, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero chamar a sua atenção quando ele fala sobre a tentação no verso 13. Ele diz assim, não veio sobre vocês, ou sobreveio tentação que não fosse humana.
A primeira lição sobre tentação, Joelma, é que a tentação ela não é sobrenatural. Eu já conversei com pessoas que quando ela vem falar da forma que ela foi tentada para sucumbir ao pecado, e a grande maioria das vezes, perdão, Ricardo, são pessoas que já sucumbiram ao adultério, à imoralidade, ao roubo, à injustiça. Ele diz assim: pastor, mas é que veio uma tentação, pastor, aquilo era do maligno, aquilo era do inferno, aquilo era satânico, pastor, um negócio mesmo do capeta. Quando eu vi, eu estava tomado. E quando ele diz isso, qual é a intenção dele? De mostrar que era algo sobrenatural. O que é o sobrenatural? Que está acima da condição natural. Preste atenção, eu e você, homens e mulheres de carne, nós vivemos no natural, amém, queridos? Diga comigo, natural. Tudo que é espiritual, tudo que vem do mundo espiritual, seja maligno ou divino, ele é sobrenatural. Quem está entendendo comigo, diga amém. Está claro isso para vocês? Então tudo que for uma manifestação espiritual, seja maligna ou divina, isso é sobrenatural. E algumas pessoas têm a compreensão do quê? Que a tentação ela é sobrenatural, que ela é gerada pelo inferno. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que é. Não, a Bíblia diz que o diabo ele é o tentador. Mas aqui Paulo deixa claro que a tentação ela é humana. Então ela é natural. Quando nós arrumamos, quando nós falamos que ela é sobrenatural, que ela foi maligna, que a gente não conseguiu vencer, é que nós estamos tentando tirar a nossa responsabilidade. Esse é um grande erro. E provavelmente é por isso que muitos estão sucumbindo. Se ela for sobrenatural, então você precisa sim de armas sobrenaturais para vencer. É como se você estivesse vivendo a sua vida cotidiana e você precisasse sempre de um anjo com uma espada flamejante para ele ficar tirando os demônios, as tentações do seu caminho. Mas aqui Paulo ele tira todo esse misticismo. Ele diz não, a tentação ela é o quê? Ela é humana. Se é humana, é natural. E se é natural, você pode vencer na vida através da sua vida natural. A primeira lição que eu e você precisamos entender quando falamos sobre tentação é que ela é natural, ela é humana e ela não é gerada de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Vai comigo em Tiago capítulo 1, verso 13, um dos versos mais tradicionais da Bíblia que falam sobre tentação. Tiago 1, 13. Olha que explanação maravilhosa do irmão de Jesus. Ele diz assim: e quando, se puder colocar para mim já aqui na NVT, só para seguir meu padrão, se conseguir, senão não tem problema. E quando vocês forem tentados, ele está dizendo que nós vamos passar pelo processo da tentação. Ele diz: e quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Agora a chave está aqui, o próximo verso 14. A tentação na verdade vem dos seus próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos que quando sucumbidos pela tentação, dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a pastor, mas a Bíblia diz que o tentador é o inferno, é o diabo, são os demônios. Então a tentação ela é sobrenatural? Não. Entenda, ele é o tentador, mas a tentação é gerada em nós. Da onde? Dos nossos próprios desejos. Você vai ser tentado pela sua própria concupiscência, pela sua própria vontade, por aquilo que você quer. Eu sempre digo, não será dado cachaça para o mulherengo e mulher para o cachaceiro. Uma forma de avaliar mais sutil. As tentações elas sempre virão daquilo que você tem o desejo. Você pode ser ativado pelo inferno. Então o tentador, o que ele tem o papel? O pecado, o desejo, a tentação já está aqui. Ele só vai apertar o botão. Ele é externo, a tentação é interna. Ele é apenas o agente que vem explorar aquilo que já está em nós. Então quando falamos da morte que o pecado gera,
quando falamos das perdas, Denis, que o pecado gera, quando falamos do fracasso que vivemos em consequência do pecado, a principal forma de vencermos o pecado é vencendo a tentação. E a principal forma de você vencer a tentação é você se prevenir, se antever aquilo que o inferno vai usar contra você. É aquilo que já está dentro de você. Por isso que Paulo, junto com Tiago, eles deixam claro que a tentação, ela não é sobrenatural, ela é natural, ela está aqui. O problema é que muitos de nós pensamos que é algo de outro mundo. Pensamos que para vencer necessitamos de um milagre, precisamos de um anjo, precisamos de Jesus. Claro que é Jesus que vai nos dar a graça para vencermos, amém, queridos? Mas é uma decisão nossa. Já ouvi tantas pessoas dentro do meu gabinete, Bruno, e para quem não sabe, eu tenho mais de 24.000 aconselhamentos. Eu encerro agora em dezembro. São no mínimo 20 a 25 atendimentos por semana. E eu já ouvi pessoas, alguns que chegaram na minha sala e falaram assim: pastor, eu vivi esse adultério porque Deus permitiu. Deus não está no controle de tudo, pastor? Se aconteceu é porque Ele permitiu. Eu falei: mas cara de pau, está colocando a culpa em Deus. É igual Adão. Quando Deus chega e fala para ele assim: o que você fez, Adão? O que ele responde? Foi a mulher que o Senhor me deu, veio estragada, sem lembrar que veio dele. Ele não assume a responsabilidade. Esse é o ponto, Gabriel, que muitos estão cometendo o erro. Não, Deus permitiu, não. Isso chama-se livre-arbítrio. O pastor Valdemar falou aqui, é um poder de decisão, você escolhe. Você pode escolher o que você vai viver, você não pode escolher o resultado que você vai ter. Se você escolher o que você vai viver o resultado da escolha. É ou não é? Esse é o ponto. Então o segredo, gente, é nós entendermos o que é o desejo que está aqui. Algumas pessoas, Alain, o desejo que ele tem dentro dele, que ele precisa vencer, que ele precisa suprimir isso da sua natureza humana, da sua carne, é o desejo da corrupção, da injustiça, outros da imoralidade, outros da mentira. Você tem que entender qual é o seu desejo. O maior erro de um cristão é o quê? Ele se esconder atrás dos seus desejos, das suas tentações. Esse foi o maior erro dos religiosos das igrejas pentecostais tradicionais. Na igreja ele tinha uma Bíblia grande, na igreja ele tinha uma linguagem de crente, ele ficava vermelho quando ele orava, falava grosso. Mas lá fora era um gatinho. Lá fora ele miava para o pecado. Ele escondia aqui dentro, mas ele não conseguia viver a vitória. Por quê? Porque ele tinha que apresentar uma imagem de super crente. Deixa eu te dizer, não existem super crentes. Todos nós estamos suscetíveis ao pecado. O que nós precisamos não é terceirizar para Deus a responsabilidade, mas entendermos quais são os desejos que a gente tem que suprimir. Está ficando claro para vocês, sim ou não, gente? Qual é a sua tentação? O segredo é esse. Qual é a tentação? O que te oprime? O que te deixa suscetível? Qual é a sua dificuldade? Seu problema é imoralidade? Você tem que ser sincero, você precisa falar com alguém. A Bíblia diz: confesse seus pecados a Deus e seja perdoado. Confesse ao seu irmão e seja curado, transformado. Tem pessoas que o problema dele não é imoralidade, o problema dele é a ira. Ele não pode entrar num carro, não pode entrar numa avenida que ele fica louco, endemoniado, violento, agressivo. Tem outro que não precisa nem do carro, só ele entrar dentro de casa, ele perde o controle, sem domínio próprio, xinga. Tem outras pessoas que o problema dele é mentira, ele não tem necessidade, mas ele vive mentindo. Ele mente para a esposa, mente para os filhos, mente para o chefe, mente para o marido, e ele vai sempre vivendo sempre a mentira. Nós precisamos, com todo amor e carinho, ouça isso do seu pastor. Não é apenas alguém que está ministrando uma palavra para você, mas alguém que viveu esse processo de reconhecer a tentação e vencê-la, e constantemente lutando, porque a natureza ela não morre. A gente pensa que converteu e o velho homem morre. Ele não morre, ele continua vivo e endemoniado. Isso é a carne. Nós só precisamos entender como enfraquecê-lo. Principal ponto é reconhecendo que é uma luta natural. E se ela é natural, mesmo o diabo sendo o tentador, você pode vencer. Posso ouvir um amém por isso? Se quem peca é o homem natural, se a tentação é do homem natural, o seu desejo natural, vencer é algo natural.
Tem que partir de você. Uma escolha sua. Outra coisa que as atrocidades do ninho que eu já ouvi dentro dos meus aconselhamentos, ele diz assim: o dia que Deus quiser, Ele me faz parar. Não, Deus já quer. Ele quer tanto que você vença o pecado, que Ele mandou o Filho dele morrer na cruz para apagar o seu pecado. Amém, queridos? Mas vai apagar o pecado que é reconhecido, confessado e deixado, o arrependimento. Ao contrário, não tem como. Deus não nos criou para vivermos destruídos pelo pecado. Ele nos criou para vivermos em santidade. Posso ouvir um amém? E não é porque Ele quer de você um fanático carola, não. Porque a santidade te aproxima dEle, te aproximando dEle, te traz salvação, te traz plenitude, te traz o favor. Simplesmente isso. Quando ele diz no verso 13, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das forças, pelo contrário, com a tentação, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento. Que nós vamos entender. O pecado, olha comigo aqui, a tentação, ela não é sobrenatural, ela é natural. Já entendeu isso, amém? Porém, o livramento é sobrenatural. Ele diz, juntamente com toda a tentação, Davi, que nós enfrentamos, ele diz, Deus vai dar um escape. Preste atenção, na maioria das vezes, Alexandre, que nós fomos tentados, preste atenção nisso, sempre tivemos uma oportunidade de fugir. Alguns sucumbiram e caíram. Vamos pegar alguns exemplos bíblicos. Eu gosto do tradicional, um dos tradicionais assim, que a gente olha e fala, eu quero ser como Davi, até às vezes na hora do pecado. Davi, ele está passeando no terraço. No tempo que era para ele ter ido para a guerra, ele não vai para a guerra. A Bíblia diz que ele levantou uma tarde. O cara, quando levanta de tarde, meu irmão, é porque a vida está ganha. É ou não é? Ele levantou uma tarde passeando. A Bíblia diz que ele viu uma mulher se banhando do terraço. Ele olhou e falou, uau! Quem é? Olha Deus dando a oportunidade de vencer a tentação. O servo dele diz, a mulher de Urias. Não vem tentação maior que você possa vencer. O servo já estava dando a letra para ele, é casada, sai fora, furada, não chega perto. Quem está entendendo, diga amém. Se você for pegar todas as vezes que na Bíblia tiveram oportunidades para se pecar, sempre houve a possibilidade de não pecar. O próprio Judas. A Bíblia diz que quando Jesus estava na casa lá em Betânia, que a mulher derrama o perfume sobre ele, Judas ele começa a provocar os discípulos a se rebelarem. E a Bíblia diz que eles questionam Jesus, não poderia ter sido vendido esse perfume e dado aos pobres. Jesus olha para ele e fala, que é isso? A oferta dessa mulher vai ser lembrada para o resto, para a eternidade. Sempre será lembrada, quando falarem de mim vão falar dela. Os pobres vocês têm sempre com vocês, pode ajudar. O que ela está fazendo é algo para preparar para a minha morte, para o meu sepultamento. E a Bíblia diz que Jesus chama a atenção deles. Qual é o propósito aqui? Preveni-los daquilo que eles estavam sendo tentados a se rebelar. Dos 12, 11 entenderam, recuaram. Judas não, ele foi além. Então todas as vezes que nós fomos tentados a Dauri, a Bíblia deixa claro que Deus vai nos dar a oportunidade para fugir dela. Posso ouvir um amém? Para suportar, posso ouvir um amém? E ele continua dizendo, e quem for tentado, ele mostrará a saída para que possam resistir. Porém o que me chama a atenção dentro desse verso é que ele diz que Deus, Ele vai trazer o livramento. Então o pecado é natural, o livramento é sobrenatural. Quando você se permite viver em função de Deus, eu vou explicar como você vai viver esse guardar de Deus. Amém, queridos? Segunda lição que eu quero trazer para vocês, para nós avaliarmos quando estudamos ou quando compreendemos sobre a tentação. A segunda lição está aqui. A tentação ela pode ser evitada. Como assim, pastor? Está aqui o texto. Ele diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E você vai encontrar dezenas de textos bíblicos que vão falar sobre o mesmo assunto. O que ele quer dizer aqui, Ricardo, quando fala para você ficar ligado para não cair? Fala de prevenção, fala de vigilância. Quando Jesus encontra os 3 discípulos que ele leva ao Getsemane, Pedro, Tiago e João, dormindo, o que ele diz? Vigiem, orem para não cair em tentação.
Sabe quando que nós caímos em tentação? Quando nós paramos de vigiar. Paramos de vigiar. Pastor, como que é esse processo de vigilância? Esse processo de vigilância é a prevenção. Você se conhece, você sabe quais são as suas fraquezas. Eu não quero dar nome para o pecado de fraqueza, mas você sabe quais são as suas fraquezas, sabe quais são as suas tendências. Então você tem que estar constantemente prestando atenção nisso. Vigia. Seu problema é com dinheiro dos outros, não com o seu. Então você não pode estar no lugar onde tem dinheiro dos outros. E provavelmente alguns que já tiveram problema no passado e não venceram isso. Eu conheço gente que já teve problema no passado e ele venceu. Mas se você teve problema no passado e não venceu, quando te colocarem no caixa da empresa, o que você diz? Rapaz, me põe num outro setor. Não lido bem com essa parte financeira. Quem está entendendo? Diga amém. Se o seu problema, você é homem, o seu problema é imoralidade, envolvimento com mulheres, então você sabe que existem ambientes que não farão bem para você. Você tem que vigiar. Se o seu problema é descontrole, você tem que estar sempre preventivo ao seu descontrole. Você tem que trazer sempre clareza onde você está e principalmente em você. Se o seu problema é mentira, a sua prevenção é viver a verdade constantemente. É isso que ele está dizendo. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Tem que estar cuidando. Eu tenho que estar atento. Qual é esse lugar? Para onde eu vou? Que ambiente é esse? Eu tenho que saber como é que vai ser o processo. Eu lembro que o meu cliente uma vez me contratou para cuidar da equipe de vendas dele. E esse cuidado era isso em 2010, 2012. Eu tinha que cuidar, pastor Valdemar, dentro das concessionárias. Eu fazia a gestão das vendedoras dentro das concessionárias. E eu trabalhei 2 meses naquele sistema. Eu cheguei para ele e falei, não vou continuar mais. Ele falou, por quê? Eu falei, não, meu amigo, não vai dar certo. Eu falei, a parte da sua equipe é problemática dentro do processo. E eu sei onde eu caí no passado. Elas são um problema, e eu já tive problema com o problema delas. Esse lugar não é para mim. Eu rescindi o contrato. Mandei um e-mail, falei, estou rescindindo. Não tenho dinheiro para pagar a multa rescisória que eu impus para ele não quebrar o contrato. E aí eu fiz o processo, falei, mas para mim não dá. Não posso. O gerente dele me ligou e falou, você está tendo problema? Eu falei, não estou. Estou tomando essas decisões para não ter. O problema, sabe qual é? É que às vezes algumas pessoas, Moacir, elas insistem em um lugar que para ele é perigoso. Ele insiste. Entenda, a tentação ela vem dos nossos desejos. Se você não venceu essa natureza, você tem que se posicionar quanto a isso. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós precisamos estar constantemente vigilantes, atentos, de olho, alertas, enxergando quais são as possibilidades. E é aqui que muitos infelizmente não se dão conta, nesse processo de vigilância que ele não tem. Se você tem dificuldade de ler isso sozinho, peça ajuda. Peça ajuda. Tem coisas que às vezes nós não enxergamos, precisamos de alguém que nos ajude a enxergar. Eu tenho essa parceria com a minha esposa desde sempre. Ela enxerga coisas que eu não enxergo. E se ela chegar para mim e falar assim, não gostei dessa situação, não é que ela tomou uma posição por mim, ou porque porque ela me manda em mim. Aí manda, não posso dizer que não, mas vamos deixar isso para outra conversa. Ela enxerga coisas que eu não enxergo. Ela enxerga situações que eu não enxergo. Ela chegou em situações para mim e já falou assim, cuidado com essa pessoa. Essa amizade não é legal para você. E eu insisti, e depois de alguns meses que eu descobri que não era. De fato a influência era ruim. Então nós temos essa parceria, eu sempre auxiliando ela e ela me auxiliando. Isso é estar vigilante. Número 2, esteja atento onde você já caiu. Não tem uma máxima que diz que tolo é aquele que não aprende com os seus erros? Inteligente é aquele que aprende com os seus erros, e sábio é aquele que aprende com o erro dos outros? Sim ou não? Sabe o que nós precisamos entender? Pelo menos precisamos, Sabrina, ser inteligentes.
Se nós não conseguimos prestar atenção, Erickson, no erro dos outros, tem que prestar atenção onde nós já caímos. Onde foi teu problema lá atrás? Onde você caiu? Onde isso te levou ao fracasso? Não entra mais nisso. Não entra mais nisso. Por que insistir num caminho que você já sabe que é perigoso? Vigia. Você tem que saber qual é a sua fraqueza. Primeiro, peça ajuda. Segundo, saiba qual é o caminho que você já trilhou. Saiba o caminho das pedras. Você já pisou naquela pedra, escorregou, para que vai pisar de novo? Você sabe que essa é a sua dificuldade, por que você insiste? Esse é o ponto, vigilância. Quem está me entendendo, diga amém. E a terceira e última lição para nós encerrarmos, quando falamos de tentação, vai comigo em Mateus 26, 41, por gentileza. Mateus 26, 41. Primeira lição, pastor, a tentação é natural, então você pode vencê-la. A segunda lição, pastor, a tentação pode ser evitada, vigilância. E a terceira tentação, a forma eficaz de você vencê-la. Quero falar de três. Uma, na verdade, eu já adiantei aqui. É aquela passagem que Jesus está com os discípulos no Getsemane. Então a Bíblia diz que Jesus voltou, eles estavam dormindo, e ele diz: vigiem para que não cedam a... Olha para mim, não deixa o texto só um minutinho. Aqui nós encontramos Jesus com os seus discípulos, os mais chegados, num tempo de oração antes dele se entregar à morte. Aquele ambiente, jardim de oração, ele era o que, Bárbara? Era um ambiente que já estava preparado, ali o mundo espiritual estava, manifestando. E Jesus, quando volta, os seus 3 discípulos, alunos mais chegados, estão dormindo. E ele não traz uma lição só para eles, Fabíola, ele traz para todos nós. Ele diz: ei, se vocês querem vencer a tentação, número 1, vigia. Já falei, esteja atento. Número 2, ore. Ele diz: porque o Espírito, que é o elemento que está conectado com Deus, onde o Espírito Santo habita, ele diz: esse está disposto, ele está pronto. O problema é a maldita da carne, a natureza humana. A carne não é o corpo, é a alma que ainda está corrompida. Ele diz: esse é o problema. E como você vai vencer a tentação? Ele diz: número 1, atento o tempo todo. Atento. Seu celular te faz pecar? Troca de celular. Compra um que não tem internet. Motorola, não esse novo, aquele Erickson. Esse era tijolão ainda, hein? Tem que ser assim. Seu problema é o quê? É alguma coisa que tem na sua TV por assinatura? Cancela a assinatura até você poder vencer. Seu problema é rede social, Instagram, Reels? Apaga. Olha o que Jesus diz: melhor, ele está fazendo só uma alusão aqui, melhor é com um olho só ir para o céu do que com os dois ir para o inferno. Que ele está dizendo: arranca teu olho fora. Não é para o cara arrancar o olho, não é isso. Tira aquilo que te leva ao processo. A vigilância está aqui. Arranca. Qual é o teu problema? As amizades? Avalie as suas amizades. A única coisa, meu irmão, que se te leva ao pecado, que você não pode tirar, é seu marido e a sua esposa. Essa você vai ter que converter, amém, gente? O restante se posiciona. O que te faz pecar? O que te provoca? É o tempo. Você tem que saber quais são os seus gatilhos. O gatilho do vício é aquela amizade que você encontra, afasta a amizade. O gatilho do cigarro que está destruindo a sua saúde é o cafezinho, para de tomar café. O gatilho da imoralidade é a rede social, apaga. Você vai num negocinho chamado configurações, parece uma engrenagenzinha, e aí lá está escrito assim: sair. Você sai, apaga, deleta o aplicativo, você não tem mais problema. Quem está entendendo, diga amém. O que nós não podemos é continuar sucumbindo ao pecado e vivendo a morte e a destruição que ele traz para nós. Jesus diz: vigia, fica de pronto, olhando para todo lado, atento. Vigilância é fundamental. Número 2, ele diz: orem. Segunda ferramenta para você vencer a tentação é a oração. Uma vida de oração, pastor, não só uma vida de oração, mas a oração específica. Olha a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, ele não ensinou para a gente repeti-la constantemente. Ele nos ensina como um padrão. O que é um padrão? Professora Márcia, o padrão é como a nossa oração tem que seguir, é um mapa. Então vamos lá, quem conhece a oração do Pai Nosso, diga amém.
Eu vou começar aqui, você vai orar comigo. 1, 2, 3 e... Pai nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas. O povo está acabando aí, calma lá, de novo. 1, 2, 3 e... Perdoa os devedores. E não... Opa! Você achou aí? E não nos deixeis cair em tentação. Ei, quando Jesus ensina sobre o padrão de oração, o que ele vai dizer? Pai nosso, reconhecer a paternidade de Deus, que está onde? No céu. Poder, autoridade. Depois diz, venha a nós o teu reino. Eu quero viver a manifestação do reino aqui na terra, governo. Quando você fala, venha a nós o teu reino, já ensinei para vocês. Reino de Deus, governo de Deus em você. Reino dos céus, salvação eterna. Reino de Cristo, reino milenar. Quando diz, venha a nós o teu reino, você está dizendo, não, eu quero ser governado pelo teu Espírito Santo que habita em mim. Amém, queridos? Esse é o padrão. Seja feita, quando eu sou governado pelo Senhor, a tua vontade. Quando eu tenho governo, eu já não vivo o que eu quero. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Padrão de oração. O pão nosso de cada dia não é errado, pelo contrário, Jesus nos ensina a pedir o sustento diário. Você orar e falar, Deus, traz o sustento, sustenta a minha casa, a minha família. Quem está entendendo, diga amém. Perdoa os meus pecados condicionalmente, como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Se eu não perdoo, na oração do Pai Nosso ele já deixa claro o padrão. Quem não perdoa não é perdoado. Quem não é perdoado tem problema de salvação. Quem está entendendo, diga amém. O pão nosso de cada dia, perdoa os nossos devedores. E ele diz, na última parte que nós oramos ali, que nós repetimos ali, e não nos deixeis cair em tentação. Primeira coisa que Jesus está ensinando, que a oração ela deveria ser diária. Sabe por que somos tentados e sucumbimos ao pecado? A tentação e logo ao pecado? Porque não temos uma vida de oração diária. Esse é o problema. Número 2, nossa oração não é específica. Quer vencer a tentação? Específico. Como assim, pastor? Você vai falar da tua tentação. Deus, eu ando irado, Deus, quase que no nível de endemoniado. Tem que ser sincero. Deus, tem uma mulher lá no meu trabalho que aquilo é o cão, Jesus. Me livra. Mata ela ou mata a minha carne? Não, mata ela não. Apaga isso. O problema é você. Deus, eu tenho problema com mentira. Eu vivo mentindo. Acabei de mentir agora. Olha eu de novo aqui. Eu tenho que vencer. Oração específica. Quem está me entendendo, diga amém. Nós até oramos. Mas eu quero saber, não levanta a mão, é retórica. Mas quantos aqui oram todos os dias por aquilo que ainda lhe tenta? Orgulho. Deus, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso. Deus, eu ando soberbo demais. Deus, eu fui soberbo agora. Ele diz, não nos deixe cair em tentação. Oração tem que ser específica. É injustiça, Deus, eu estou sendo injusto. Sou injusto no meu casamento, com os meus filhos, com o marido, com a esposa. Eu sou injusto no trabalho, eu sou injusto na rua. Nós precisamos reconhecer em oração. Porque quando você apresenta isso em oração, você está dizendo para Deus, eu não consigo sozinho, mas eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para vencer. Quem está entendendo, diga amém. Quantos de nós, gente, eu vou dizer, 85% dos crentes no mundo não tem vida de oração diária, menos quem está na nova aliança, diga amém. Seja profético. Se nós não temos, segundo a pesquisa da Sociedade Bíblica Americana, o hábito de orar todos os dias, muito menos oramos para não cair em tentação. Por isso caímos, por isso cometemos tantos erros, por isso sucumbimos, por isso fraquejamos e por isso morremos. Coloque-se de pé, por gentileza. E a terceira e última forma de você vencer eficazmente a tentação. Obrigado, Roberto. Jejum. 3 ferramentas poderosas no mundo espiritual. Pode apagar as luzes para nós. 3 ferramentas poderosas no mundo espiritual para você vencer a tentação: vigiar, orar e jejuar.
Como eu falei no começo, a oração, aliás, a tentação não é pecado. O próprio Jesus foi tentado. Lucas capítulo 4 diz que Jesus, ao sair do Rio Jordão depois de ser batizado, foi levado ao deserto, e lá ele foi tentado por 40 dias. Ele pecou, Gerson? Não pecou, mas ele foi tentado. Então Jesus, olha aqui, para a gente encerrar, preste atenção isso com muito amor e carinho. De primeiro, Jesus nos ensina como vencer a tentação em aula. Ele diz assim: Paula, vigie e ore. Depois Wesley, ele ensina em prática jejum. A prática do jejum, infelizmente, ela é a mais negligenciada de todas as ferramentas espirituais, disciplinas espirituais. Oração, devocional, jejum. É a mais negligenciada. Nós encontramos, infelizmente, alguns malucos, Rodrigo, que ensinam que o jejum não precisa. Não, o jejum não precisa. Quem disse que não precisa? Se o próprio Jesus jejuou, número 1. Mas ele estava na lei. Não, ele manifestou a graça e ele jejuou. Número 2, o próprio Jesus ensinou: essa caça de demônios não se vence se não for através do jejum e da oração. Jesus, uma das coisas que ele mais fazia era jejuar e orar. Você vai ver, monte, consagração. E ele sendo Deus. Pastor, porque ele tinha medo de cair? Não, porque ele estava nos ensinando. Exemplo.